Porque não habitamos dentro de nós mesmos? Qual a causa profunda do drama de termos de ir buscar ao exterior aquilo que perdemos no interior? Um pouco como aquela senhora que procurava à porta de casa um anel que tinha perdido, e a vizinhança toda se predispôs a ajudá-la, também à procura no chão, a ver se encontrava um anel. Até que alguém lhe fez a pergunta lógica: mas onde é que tu, Maria, perdeste o anel? Ah, perdi dentro de casa. Dentro de casa? Então tu perdeste o anel em casa e estás à procura cá fora, na rua? Sim, porque aqui na rua há sol e dentro de minha casa não há luz. Mas isso é uma loucura. E Maria depois assumiu um ar sério e disse: mas não é o mesmo que vós seis têm feito a vida toda? Não procuram no exterior aquilo que perderam no interior? Bom, passando à alegoria, voltamos à questão, ou às questões que eu coloquei no início. Porque não habitamos nós dentro de nós mesmos? Qual a causa profunda do drama de termos de ir buscar ao exterior aquilo que perdemos no interior? O panorama geral é desolador, com o protagonismo do tal monstro autista que dá pelo nome de ego. Há, contudo, algumas exceções que apenas vêm confirmar a regra, como seja o caso daquelas almas notáveis que surgem a espaços temporais eventualmente determinados por leis do mundo quântico que ainda não entendemos e que ficam gravadas indelevelmente como referências universais. E esses génios surgem nas mais variadas áreas do conhecimento, da cultura ou de qualquer outra atividade lúdica, como o desporto. A título de exemplo, poderia falar de Chopin, de Einstein, de Messi, apenas para frisar aquilo que pretendo tratar. Indiscutivelmente, estas três entidades, entre muitas outras, são considerados génios naquilo que faziam, que melhor sabiam fazer. E de tal forma, essas figuras são excepcionais que quando alguém nos dias de hoje se evidencia numa determinada área do saber ou do fazer, ao invés de ser valorizado de per si, posicionando-se também naquele friso endeusado das exceções, é logo associado àqueles intocáveis. Perceberemos melhor a ideia com um caso concreto que eu vivenciei, o de um colega meu do antigo Liceu Nacional de Faro, nos longínquos anos 60 do século passado, o saudoso Teixeira, que tinha um virtuosismo excepcional para tocar e compor a nobel música iniciada pelos famosos cinco de Liverpool, os Beatles, não é? E que era o famoso twist. Pois de pronto, o nosso amigo Teixeira foi apelidado de Chopin do twist, tendo passado assim à história devido a algo exterior a si e não pelo seu genial talento. Creio que este exemplo nos posiciona exatamente naquilo que eu quero referir hoje, sem ser muito profundo. Né? Muito profundo é matéria vaga, porque há pessoas que são vagas em matéria profunda. Estamos a falar então de uma clara subserviência cultural, uma menorização do seu gênio único. Não é? Pergunto a mim mesmo se e quando teremos nós a coragem necessária para inverter esse tipo de padrão cultural, passando a denominar o gênio polaco, o nosso amigo Chopin, de Teixeira dos Noturnos. Por que não? Porque é que não há de ser o Chopin o Teixeira dos Noturnos?
Epá, um pouco como fizemos com o novo acordo ortográfico da língua portuguesa, não é? Mudar, há que mudar, depois logo se vê. Há inúmeros exemplos daquilo que aqui trago para esta pequena conversa, ou para este pequeno monólogo, não é? Que trago então para a vossa consideração e que indiciam a existência de um certo corporativismo cultural que tende a ignorar tudo o que é genial e atual em detrimento dos tais monstros consagrados que já há muito deixaram de respirar. São famosos e agora, ai Jesus, ninguém mais pode ver o seu nome em primeiro lugar, não é? Dir-me-ão que daqui talvez a uns séculos, a uns milénios, se rotulam qualquer gênio emergente da música como, por exemplo, o Teixeira do trombone. Não é? Um célebre, músico russo há de ser conhecido por Teixeira do trombone. Será que isto é possível? Talvez. Simplesmente não estaremos cá para comprovar, não é? E isso não passa de uma hipótese académica que acho que tem poucas pernas para andar, não é? Há que esclarecer que eu percebo imenso a música de Chopin e até me deu ao trabalho de aprofundar um pouco a sua vida, nomeadamente fazendo um estudo exaustivo do seu período em Maiorca, em Valdemosa, durante o turbulento romance com George Sand. Mas isso não retira uma vírgula à minha tese, que pretende ser um subsídio para a inevitável revisão do conceito atual de cultura, que se há de fazer de qualquer forma, connosco ou sem nós, nem que seja filosofando à vassourada, de forma brilhante, como era apanágio de uma vizinha da minha casa de infância, no Algarve, no esquecido Algarve, que era a senhora Albertina, que nada devia ao genial Nietzsche, que o terá feito à martelada. Como sabemos, Nietzsche filosofava à martelada e a dona Albertina filosofava à vassourada, o que eu acho que é muito mais difícil do que a martelada. Pronto. Voltando aos deuses e aos semideuses, eu começaria por deitar abaixo esses mesmos antigos deuses, não de uma forma crepuscular, não, mas sim a golpes seguros de vassoura, começando por homenagear a Dona Albertina, apelidando o autor da famosa frase Deus está morto, não é? O tal Nietzsche, não é? De Albertina de Lutzen. Porquê é que não há de ser o Nietzsche conhecido como a Albertina de Lutzen? Pensemos nisso. É sensacional esta forma de inverter a importância cultural de um sujeito, um pouco à moda ou à guisa dos nomes árabes, pois, como sabemos, o nome que aparece em último lugar é sempre mais importante do que o primeiro. É o tal filho de ou pai de. Portanto, se o pai é mais importante que o filho, nós dizemos que ele é Ibn Harun, por exemplo, filho de Harun, não é? E se é mais e também se pode dizer muitas vezes o Abu Harun, o pai do Harun. Portanto, há aqui de facto algo que deveria ser mudado. E desde logo surgem uma quantidade de opções possíveis. Por que não apelidar o famoso Mike Tyson, o homem do boxe, de Espírito Santo do boxe? Por que não? Numa homenagem ao gênio da banca nacional. Mike Tyson passa a ser o Espírito Santo do boxe. O Picasso, por que não, de Messi da pintura, por razões óbvias? Porque é que o Picasso não há de ser o Messi da cultura e se calhar já chamaram ao Messi o Picasso da bola? Passando por denominar, por exemplo, o Dennis Rodman do Carlos Costa do basquetebol. Por que não? Numa homenagem implícita ao Presidente do Banco de Portugal. Por exemplo. É tudo uma questão de perspectiva.